Hoje vamos estar fazendo uma oração para Deus repreender toda a inveja, para Deus repreender todo o mal no nome de Jesus. Eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs, ovelhas de Cristo Jesus, com a santa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe as ovelhas de Cristo que me escutam neste momento. Nesta forte oração, vamos orar para que toda a força do mal caia por terra, para que toda a força das trevas seja repreendida no nome de Jesus. Que o mal seja repreendido para a glória de Deus. Como diz o Pai Nosso, livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a força para sempre. Que toda a inveja seja repreendida no nome de Jesus. Se existem pessoas que sentem inveja de você e desejam a sua queda, desejam o seu mal, nesta oração, vamos orar para que Deus dê o livramento, para que o Senhor corte todos os laços e desfaça todos os embaraços no nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra sobre esse tema, a inveja. Eu quero trazer um ensino bíblico para a sua vida sobre este tema, e é muito importante você ouvir este ensino. E ainda nesta oração, vamos estar orando para Deus proteger a sua vida, proteger a sua família, guardando e livrando de todo o mal. Nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder de Deus. E Deus é fiel para desfazer as obras das trevas. Se por acaso existe alguma armadilha do inimigo, esta armadilha vai cair por terra no nome de Jesus. Porque quem está conosco é maior. Quem está conosco é maior do que todas as forças do mal. E eu creio que o anjo do Senhor já está com você. O anjo de Deus está com você para te defender, para te proteger. Vamos juntos orar com muita fé. E antes de começar a realizar esta oração, eu preciso falar para você sobre a inveja. O que é a inveja? Da onde nasceu esse sentimento maligno? Da onde veio esse sentimento que destrói famílias, que destrói lares? Vamos orar para que esse sentimento da inveja venha a ser repreendido e expulso do nosso meio. Se existem pessoas que sentem inveja de você, que querem ver o seu mal, que querem ver a sua queda, que querem ver a sua derrota, a nossa oração é que Deus liberte essas vidas e que Deus guarde você e livre você de todo o mal e de todo o ataque das trevas. Este sentimento da inveja, ele nasceu no coração do adversário, do inimigo. Podemos considerar e compreender que o primeiro ser que teve inveja foi Satanás. O inimigo foi o primeiro ser que teve inveja. E ele tem inveja de Deus. O inimigo tem inveja de Deus e tem inveja de nós. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 14, verso 13 e verso 14. Diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono
e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto aqui é uma representação do inimigo. O inimigo, ele queria colocar o trono dele ao lado do trono de Deus. Ele queria governar o universo junto com Deus. E ele queria ser semelhante a Deus. Ou seja, ele queria criar um outro governo. E este governo, com certeza, era um governo para combater o governo de Deus. Ele queria colocar o trono dele ao lado do trono do Senhor e queria ali ser semelhante a Deus. Porém, ele cai em seu plano e tudo que o inimigo estava tendo no coração dele era inveja contra o Criador, porque ele queria ter aquilo que Deus tem. Ele queria governar, ele queria o poder, mas só que ele foi expulso dos céus. E quando Deus fez o homem, em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine. Olha só o que a Bíblia diz: e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E observe que o inimigo queria ser semelhante a Deus. E Deus ele cria o homem semelhante a ele. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. A Bíblia nos fala que nós vamos sentar no trono, ao lado de Deus. E tudo aquilo que o inimigo queria era ser semelhante a Deus e queria ter o trono dele do lado do trono de Deus. A diferença é que Deus nos convidou para estar ao lado dele na glória. Ele fez a promessa que aquele que vencer sentará do lado, sentará com o Pai no seu trono. E o inimigo queria isso e ele não teve. E hoje, Satanás ele tem inveja de Deus e do ser humano. O inimigo ele tem inveja de mim e de você, das nossas vidas, porque ele não tem mais acesso ao reino da glória. Ele não tem como mais voltar ao céu. E nós somos eleitos para o céu. Então esse céu, que será a nossa habitação, era a habitação do inimigo das nossas almas. E ele não está mais no céu, ele foi expulso do céu. Por isso Satanás ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem inveja da criação de Deus. O inimigo tem inveja da criação de Deus e do próprio Deus. Então a inveja é um sentimento das trevas, é um sentimento maligno. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, no verso 4 e 5, a Bíblia nos fala sobre dois irmãos. Um se chamava Caim e o outro se chamava Abel. E esses dois irmãos, eles serviam a Deus juntos. E descreve-nos a palavra do Senhor que Abel, ele diz assim em Gênesis 4, verso 4 a 5, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atendeu.
E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então, o que é que aconteceu? Abel, ele leva a oferta para Deus. Deus, ele recebe a oferta de Abel. E Deus, ele não se atenta, não recebe a oferta de Caim. Porque Abel tinha dado o melhor para Deus. Porém, Caim não deu o melhor para Deus. Mas Abel deu o melhor para Deus. Por isso, Deus, ele observa, Deus, ele atende, Deus recebe a oferta de Abel. Então, Caim, ele também sentia inveja de Abel. Aquela situação proporcionou para Caim, melhor dizendo, inveja. Enquanto Abel entregou a Deus a oferta e Deus recebeu, Caim entregou a oferta, mas Deus não recebeu a oferta de Caim. Então isso fez o quê? Caim se irá. A Bíblia diz aqui no verso 5, mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente. E todos conhecem a história de Caim e Abel. Caim, então, mata o seu próprio irmão, vai contra o seu próprio irmão, infelizmente. Então a inveja dominou o coração de Caim. A inveja destruiu a vida de dois irmãos. Então a inveja, desde o começo da história, tem destruído famílias. Desde o crescimento do mundo, desde os céus, porque, como eu disse agora há pouco, Satanás, ele sentia inveja de Deus e sente inveja também do ser humano. Em Gênesis capítulo 37, nos fala também sobre outro episódio de inveja, que foi José. Gênesis 37, verso 4, nos diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha só, Jacó, ele tinha vários filhos. E entre os filhos de Jacó, Jacó tinha um filho a qual se chamava José. E Jacó amava muito a José. E os outros filhos de Jacó ficavam com ciúmes, com inveja de José. A Bíblia diz em Gênesis 37, no verso 5, da seguinte maneira: teve José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então os sonhos de José e o amor que Jacó dava a José deixava os irmãos de José com raiva, com inveja. E eu digo que eles ficaram com inveja porque o verso de número 11 do capítulo 37, a Bíblia nos declara: seus irmãos, pois, o invejavam. Então os irmãos de José o invejavam. Então, desde a história da Bíblia, nós podemos ver Caim invejando Abel e destruindo a vida de Abel. Nós podemos ver também os irmãos de José invejando José. Então, a inveja, infelizmente, é um sentimento maligno e das trevas. Em Atos capítulo 7, verso 9, nos fala: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então, o que eles fizeram? No verso 20 do capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia diz assim: vinde, pois, agora, e matemo-los, e lancemo-lo numa destas covas. Olha só que os irmãos de José estavam tramando contra a vida de José. Os irmãos de José tinham inveja de José por causa de que o pai deles amava muito a José. Os irmãos de José tinham inveja de José por causa dos sonhos que José tinha. Então, no verso 20 do capítulo 37, os irmãos de José fazem uma trama, faz uma armadilha, um plano para matar José.
Eles dizem da seguinte maneira: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ou seja, os irmãos de José queriam impedir os sonhos que José tem. Olha só que observação interessante. O invejoso, ele não tem raiva de você necessariamente. O invejoso, ele tem raiva daquilo que você tem. Ele tem raiva do seu brilho. Ele tem raiva dos seus sonhos. Ele tem raiva. O invejoso, ele tem raiva daquilo que você conquistou, daquilo que você pode conquistar. Ele inveja o brilho que existe em você, porque ele queria ter o que você tem e não consegue. E a inveja é um sentimento que faz a pessoa querer destruir a vida da outra ou ficar torcendo. Existem pessoas que infelizmente ficam na torcida, torcendo para que o outro caia, torcendo para que não venha dar certo. Mas eu quero, no nome de Jesus Cristo, repreender toda inveja agora neste momento. Se existem pessoas que são como Caíns, que são como irmãos de José, querendo ver a tua queda, querendo ver o teu fracasso, querendo ver que os teus sonhos sejam impedidos, se existem pessoas com esse sentimento contra a tua vida, no nome de Jesus, que esse sentimento venha a ser neutralizado, que toda inveja venha a ser repreendida agora, no nome de Jesus Cristo. E assim foi com Abel. Caim sentia inveja de Abel. Assim foi com José. Os irmãos de José tinham inveja de José. Porém, o plano que armaram contra José não deu certo. Eu quero te dizer que os planos do maligno contra a tua vida não vai dar certo. A inveja contra a tua vida não vai pegar em você, nenhuma inveja vai pegar em você, sabe por quê? Porque você está guardada e guardado por Deus, e toda inveja já caiu por terra no nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco, que é Cristo Jesus. Mas falando um pouco mais sobre inveja, porque esse assunto é importante falar aqui, existe uma pessoa também a qual foi perseguida por causa da inveja. E o nome dessa pessoa é Isaque. Isaque, filho de Abraão. Em Gênesis capítulo 26, no verso 12 a 14, a Bíblia nos diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Olha só que interessante. A Bíblia fala que Isaque prosperou grandemente. Aí diz a Bíblia o seguinte, aqui em Gênesis capítulo 26, verso 12 ao 14, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço. Ou seja, Isaque, ele tinha muitas ovelhas, muitas vacas e muitas pessoas que serviam a ele, de maneira que os filisteus o invejavam. Então os filisteus, que eram a nação contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, invejavam Isaque. Por que eles invejavam Isaque? Porque Isaque, ele era próspero, ele era dono de muitas ovelhas e vacas, e ele tinha muitas pessoas que serviam ali com ele. E os filisteus ficavam com inveja, ou seja, a inveja é este sentimento. A pessoa, ela tem raiva e ela não quer que você conquiste.
porque existe uma competição no coração do invejoso. O invejoso não quer ver a sua felicidade. O invejoso não quer que você prospere. O invejoso não quer que você seja feliz no casamento, que você seja feliz na vida financeira. O invejoso não deseja ver o seu sorriso, mas só que toda inveja está derrotada no nome de Jesus, porque você vai sim vencer dia após dia e prosperar em tudo o que fizer. Nenhuma inveja vai tocar na sua vida, porque você está debaixo da promessa de Deus, você está debaixo da bênção do Senhor e o escudo protetor de Deus está contigo. E ainda falando sobre inveja, sabe quem mais foi perseguido por causa da inveja? O próprio Jesus. O próprio Jesus Cristo foi perseguido por causa de pessoas que o invejavam. Em Marcos capítulo 15, verso 10 e 11, a Bíblia diz assim: porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Ou seja, quando Jesus ele foi crucificado, o que moveu o coração dos principais dos sacerdotes que tramaram aquele momento contra Jesus, o que moveu eles foi a inveja. Então existiam pessoas que tinham inveja de Jesus e armaram contra a vida de Jesus. Porém o plano não deu certo, porque no terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. A boa notícia é o seguinte, que o invejoso pode até armar uma armadilha contra ti, mas toda a armadilha do adversário é desfeita pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Provérbios capítulo 14, verso 30 nos fala: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Tiago capítulo 3, verso 16 nos diz também: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha só que Tiago está dizendo, que aonde habita inveja, habita também a perturbação e obra perversa. Romanos capítulo 12, verso 15, nos revela a palavra da seguinte maneira: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Deixa eu te dizer algo interessante, algo muito importante, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Romanos 12, verso 15, nos dá uma grande revelação de Deus aqui. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você sabe muito bem que nos momentos de tristeza, sempre vai existir alguém para estar ali nos momentos de tristeza. Mas poucos são os que verdadeiramente se alegram com os que se alegram. Eu vou dar um exemplo para você. Você chega para alguém e diz assim, que está passando por uma prova, um momento difícil. Ninguém vai querer invejar a sua prova. Ninguém vai querer invejar a sua luta. Ninguém vai querer invejar o problema que você está passando. Mas no momento que você vai contar uma vitória, no momento que você vai contar uma bênção para alguém, então, aí se levanta as pessoas para invejar. Então, por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que se choram, com aqueles que estão chorando. Chorai com os que choram. Então, o que acontece? Nos momentos de provação e luta, ninguém quer invejar a tua luta, ninguém quer passar pela provação que você possa estar passando. Mas no momento da tua vitória, aí as pessoas querem ter a vitória que você lutou tanto para ter. A vitória que você lutou tanto para conquistar e Deus te abençoou para conquistar. Então vai existir pessoas que vão invejar a tua conquista. Porém, não se abale com isso e não se entristeça com isso. Não fique triste se existir pessoas
que se levantaram contra ti com inveja. Sabe por que você não pode ficar triste com isso? Porque nenhuma inveja pode tocar em você. Veja só o que a Bíblia diz em Isaías 54, verso 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isaías 54, 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Sabe o que isso significa? Que toda obra maligna, que toda ferramenta preparada, ou seja, que todo mal que foi preparado contra a tua vida, não vai funcionar este mal. Este mal que foi direcionado contra a tua vida não vai chegar até você. Sabe por que não vai chegar até você? Porque existe uma proteção divina na sua vida. Existe uma proteção de Deus na sua vida, na sua casa. E o mal não pode tocar em você, porque esta proteção divina está na sua vida. E ainda falando sobre essa proteção divina, porque daqui a pouco eu vou concluir a mensagem, vou fazer uma oração por você. A Bíblia diz em Números 23, 23, mas antes de ler Números 23, 23, eu vou ler o restante do versículo 17 de Isaías 54. Diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, Números 23, 23, nos diz assim, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Em outras versões, na Nova Versão Internacional da Bíblia, o texto diz assim, Números 23, 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. Tem outra versão que eu gostaria de ler para você, que é a Nova Versão Transformadora. Números 23, verso 23 nos diz: encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Ou seja, nenhuma magia, nenhum feitiço, nenhum encantamento, nenhuma praga lançada, nenhuma inveja pode tocar em você. Nenhum mal, nenhuma obra maligna pode tocar na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é o teu escudo, Deus é o teu guardião, Deus é o teu protetor. E o mal não pode tocar em você, porque existe uma proteção de Deus na sua vida. Existem muros de fogo no mundo do espírito ao seu redor. E nenhuma inveja, nenhum mal pode tocar em você. Você está protegida, você está protegido por Deus. Por isso não te preocupas. A Bíblia diz no Salmo 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No verso 10 nos fala: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Então existe essa proteção de Deus na tua vida. Efésios capítulo 6, verso 11, nos fala sobre a armadura de Deus. E esta armadura de Deus precisa estar em nossas vidas, para que nós possamos receber de Deus a proteção que vem do Senhor. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 15, verso 1, Deus ele diz da seguinte maneira na sua palavra: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abrão. Abraão era conhecido como Abrão ainda, depois o nome dele foi mudado para Abraão. Então Deus ele diz para Abrão, conhecido também como Abraão, Deus diz assim: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu
grandíssimo galardão. Ou seja, Deus está dizendo para Abraão que ele é o escudo de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus faz uma promessa a Abraão e esta promessa está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Olha só que promessa Deus faz. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que incrível Deus está dizendo. Deus está dizendo que quem abençoar você será abençoado. E quem amaldiçoar você será amaldiçoado. Ou seja, sabe por que isso acontece? Por causa do escudo protetor que está diante de nós. Então, quando alguém te amaldiçoa, Deus é o teu escudo. A maldição bate no escudo e volta para a pessoa. E quando alguém te abençoa, a bênção bate no escudo, você recebe a bênção e a bênção volta para a pessoa também. Porém, a maldição volta, mas não pega em você. Por que não pega em você? Porque Deus é teu escudo, Deus é o teu guardião, Deus é o teu protetor. Então, tudo aquilo que nós precisamos fazer é continuar obedientes a Deus e revestidos do poder de Deus, revestidos com a armadura de Deus. E no momento que nós estamos revestidos pelo poder de Deus, nenhuma inveja, nenhum encantamento, nenhum feitiço pode tocar. Por quê? Porque estamos revestidos e estamos debaixo da proteção de Deus. Então a palavra de Deus para a tua vida é esta: não te preocupas com as obras do mal, não te preocupas com as invejas, não te preocupas com os levantes, com as perseguições, porque quem está contigo, o Deus Todo-Poderoso, Ele guarda a tua vida e Ele é o teu escudo protetor que te defende e te livra de todo o mal. E é na fé nesta palavra que neste momento nós vamos orar. Vamos orar para que Deus venha guardar as nossas vidas e nos livrar dia após dia. Vamos orar neste momento com muita fé. Portanto, neste momento, oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e de toda a terra, na Tua presença aqui estamos nesta oração contra a inveja, e que o Senhor venha repreender toda a inveja, que todo plano maligno seja repreendido, que o Senhor venha guardar as nossas vidas, que o Senhor venha guardar as nossas casas e as nossas famílias, e que toda inveja, que todo o mal caia por terra no nome de Jesus. Senhor, liberta aqueles que estão escravos da inveja, que o Senhor venha libertar o coração e que o Senhor venha guardar a vida de cada um no nome de Jesus. Aqueles que estão sendo perseguidos por pessoas invejosas, aqueles que estão sendo caluniados por pessoas invejosas, aqueles que estão passando por momentos difíceis, porque pessoas invejosas estão armando armadilhas, que o Senhor venha desfazer toda inveja, venha desfazer todo o mal, pois a Tua palavra diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, que a nossa luta é contra os principados e as potestades. A nossa luta é contra as forças do mal. A nossa luta é contra o inimigo. E nós repreendemos toda a seta do inimigo, toda a obra do inimigo, toda a artimanha e todo o plano do inimigo seja repreendido, seja desfeito, seja quebrado, seja amarrado toda a força do mal. Guarda cada vida, Senhor, que participa desta oração. Guarda as famílias, guarda as casas, guarda cada vida, guardando e livrando de toda inveja, de toda obra maligna, de toda obra das trevas. No nome de Jesus, que toda maldição seja quebrado, seja desfeito agora, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, e multiplica mais e mais as bênçãos sobre cada vida. Repreende todo o mal e abençoa, Senhor Deus, a cada vida para a glória e louvor
do teu nome. Nos guarda, Senhor, debaixo da sombra das tuas asas, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. E que nós possamos estar guardados à sombra do Onipotente, que nós possamos estar guardados em Deus, guardados em Cristo Jesus, e que toda inveja, que toda obra do mal, que toda praga, que toda palavra de maldição, que toda palavra contrária que foi lançada contra esta vida, seja quebrado todo o mal, seja quebrado toda a força do mal, seja repreendido todo o mal agora, no nome de Jesus, e que nós possamos receber a tua proteção, dia após dia, guardando os nossos caminhos, guardando os nossos passos. Deus, nós te pedimos a tua bênção, e desde já te agradecemos pelos teus livramentos, te agradecemos pela tua proteção, te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Tome posse desta oração, tome posse da sua vitória. Aqueles que querem ver a sua queda, verão você de pé. Aqueles que querem ver o seu fracasso, verão a sua vitória. Aqueles que querem ver você tropeçar, verão você prosseguir. Aqueles que querem ver o seu mal, verão o seu bem, porque Deus está contigo, a bênção de Deus está contigo. Tome posse da proteção do Senhor sobre a tua vida. E não tenha medo, e não te preocupas com inveja, com obras malignas, porque quem guarda a tua vida é o Deus do Salmo 91. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus está contigo para te defender, e as bênçãos do Salmo 91 está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Se você crê nesta palavra, digita esta frase: eu tomo posse da proteção de Deus na minha vida. Eu tomo posse da proteção de Deus na minha vida. Eu tomo posse da proteção de Deus na minha vida, nas minhas finanças, na minha saúde, na minha casa, no nome de Jesus. Diga comigo, repita comigo esta frase, estas palavras. Eu tomo posse da proteção de Deus na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças, na minha saúde, na minha família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Compartilha esta oração para mais pessoas, com certeza outras vidas serão poderosamente abençoadas por esta oração. Muito obrigado por sua participação nesta oração, que Deus ilumine sempre, e participe das orações da manhã e da noite no meu canal no YouTube, Bruno Souza. Será uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe sempre mais e mais. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e participe das orações. E todos vocês que acompanham as orações do canal, meu muito obrigado. Juntos somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Um grande abraço no teu coração, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe sempre.